Walentik, vamos lá então para a nossa primeira entrevista e vou colar nesse mundo virtual aí. Pois é, eu estou pedindo para o pessoal dar uma analisada aqui se o áudio está primeiro, se está chegando bom aí para ele. É mesmo, pessoal, confere isso, minha voz, vocês conseguem ouvir, conseguem ter clareza da minha do Jefferson para a gente estar passando uma comunicação clara e precisa para todo mundo. Vou esperar essa confirmação aqui. Aí, tá bacana? O Luan já confirmou para mim aí. Tá me ouvindo bom? Tá ouvindo aí o Gil? Firmeza? É tudo limpo, aparentemente, Gil. Tudo ok, né? Tô olhando aqui Tudo... também, tá chegando beleza. Conferi aqui no meu computador, tá ok. Mandando bem, vamos lá. Vamos arrochar. É... Gil, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir aí que você se apresentasse aí, né? Seu nome, idade, falasse um pouco aí de você aí pro pessoal. Então, Jefferson, vamos lá. Meu nome é Gilsivone Lima, eu tenho 29 anos, já estou aqui em Goiânia tem uns 8 anos. Saí ali de Cavalcante, Goiás, uma comunidade quilombola, acho que algumas pessoas conhecem, aquela região de Cavalcante, ficou famosa recente devido à Cachoeira de Santa Bárbara. E nesse meio de 8 anos de lá para cá, 9 anos quase, né, eu vim me desenvolvendo e crescendo profissionalmente, estudando. Essa é um pouco da experiência que eu vou estar passando hoje aqui. Ou seja, um homem aí de 29 anos que viveu bastante coisa, já viveu coisas aleatórias de aprendizado, decepções e crescimento, vou passar a melhor experiência possível. Então, o que eu posso oferecer assim para as pessoas no dia a dia, para a gente estar crescendo e compartilhando, cara, vai ser incrível essa experiência online com você e com os outros pessoal que a gente pretende trazer aqui. Eu só tenho que aprender bastante com a galera. Vou querer o feedback de vocês, galera. Tá aí o nosso Instagram é, na live. Vocês podem me seguir aí. Manda o feedback lá, o que vocês ficar com dúvida. Então, querer conhecer mais a minha pessoa, pode falar. Sou bem claro e simples nessas questões. E é isso aí, Marco. O que a gente tiver para falar, no decorrer da live vai rolar aí. Eu vou passar a melhor posição possível assim, do que eu já vivi, do que eu estou vivendo no momento e de como a gente se conheceu foi através de um amigo e a gente tem o mesmo projeto junto. A gente conectou nesse momento, a gente tem as mesmas experiências e queremos chegar, digamos assim, ao mesmo lugar, ao mesmo nível. E é isso aí, tamo junto. Exatamente, você falou muito bem aí, Gil. E aí eu vou estar explicando aqui para o pessoal um pouco do que é esse nosso projeto aí, né? Sim. Como o pessoal que já me acompanha aqui há um tempo, eles sabem que eu venho fazendo live, né? Venho mostrando jogos, mas não jogo muito bem, né? O pessoal aí sabe, mas jogo mais para me divertir. E aí, de repente, me surgiu a ideia de que para aprender o público eu precisaria trazer algo diferente aqui, né, para apresentar. E aí, você é um cara que, como você falou, fizemos amizade aí através de um amigo em comum, né? Meu primo, inclusive, Geru, aí, que mora próximo de você em Goiânia. E aí, a ideia do projeto aqui é trazer para a nossa live, que eu vou estar falando. Hoje você está como convidado, mas em outras em diante você vai estar também como colaborador ao meu lado aí. E a ideia aqui é trazer pessoas que, de repente, têm muito a nos ensinar, mas que, porém, não tiveram assim a oportunidade de estar, é, como é que se diz, em lugares onde outras pessoas pudessem ouvi-las, não é? Tanto que o tema da nossa live aqui é cidadão comum, ou seja, pessoas da comunidade, como eu, você. E aí a ideia é justamente essa, igual você falou, você vai com certeza ter muito para nos falar. Sim, sim. Então, a gente se conheceu ali, ele é um cara que joga até bem, já levei uma ataca dele no FIFA, é um cara
que o nosso colega ali, o nosso amigo também fica puto com ele, que ele é um cara viciado no FIFA. Galera, vocês jogaram no FIFA com ele, vocês estão ferrados, viu? O cara é bom. Então vamos lá, Jefferson. Primeiro tópico nosso. Pode mandar aí alguma dúvida, alguma pergunta. Acho que o primeiro passo, né, é sobre aquela imagem que você queria mostrar, que a gente tirou pouco tempo, mais de um ano atrás, eu acredito. Esse eu vou deixar Cara, passo a passo. eu vou estar mostrando essa imagem aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para que o pessoal possa estar vendo. É uma foto nossa de quando eu fui para Goiânia, né? Que é justamente do dia em que eu te conheci. Que Foi. tá aqui, você tirou essa foto e eu reparei na ocasião que você tirava as fotos olhando para baixo, né? Não tem E foi vergonha. até e foi tema de um seu vídeo aí que você trouxe a questão de ter muita vergonha e de repente você se motivou e é um cara que hoje faz vídeo no YouTube aí, trazendo umas questões bem legais. Eu gostaria que você falasse sobre essa adversidade aí, a questão da vergonha que você... Como foi superar isso? Jefferson, não é fácil, principalmente assim, desde o início que eu nasci lá na roça, lá na região, a gente teve uma convivência bastante difícil de comunicar com as pessoas. Então, a família no interior, a minha principalmente, tinha aquela questão de que você ficar fechada, não comunicar muito com as pessoas. E eu não sei se foi isso, ou então a timidez mesmo, minha excessiva, e isso me afetou bastante. Então, eu ia para o colégio e não conversava com ninguém. Então, eu passava o dia a dia e eu chegava no final da aula, não conseguia às vezes comunicar com uma pessoa sequer. Às vezes o professor me perguntava, eu não sabia responder nada. Então essa forma de comunicação, cara, barrou muitas portas para mim aqui depois que cheguei na cidade. Foi muito difícil. Imagina, um cara que está lá na roça, que tipo, mal consegue conversar com quem já está do lado dele e vem morar na capital. Pensa num mundo desse. É muito difícil. Então, o primeiro passo foi que, desde algum tempo no meu trabalho, eu estava percebendo que eu tinha algumas influências nas pessoas, há um certo tempo atrás. Quando você me conheceu, eu já tinha essa ciência, só que eu não sabia como abordar essa forma de liderança e essa forma de crescimento para ajudar e auxiliar outras pessoas. Eu não tinha como, eu não queria fazer isso de alguma forma, mas eu não sabia. Aí foi passando alguns dias, fui lendo alguns livros e eu falei, cara, eu tô lendo os livros, eu tô adquirindo experiência e conhecimento, eu tenho uma certa facilidade de lidar com as pessoas, de liderar, de comunicar com elas, então eu preciso colocar isso para frente, eu preciso me expor, talvez alguma pessoa se espelhe em mim. Foi onde começou o princípio de eu fazer os vídeos para o YouTube. Se você perceber, quem acessar aí, é só colocar Gilson Lima, os vídeos estão super ruins de edição, que eu não fiz edição nenhuma, eu só gravei ali desesperadamente, queria fazer alguma coisa e joguei lá. E isso me passou medo, sabe? Eu falei, cara, eu preciso criar algo, eu preciso sair dessa inércia e talvez alguém possa se espelhar. Você mesmo viu, achou da hora, porque naquela ocasião que a gente tirou a foto, que você está colocando aí, cara, eu não tinha coragem de estar falando online aqui com você, com outra pessoa, era impossível. Uma pessoa super medrosa, super tipo, tímida. Observa bem na imagem que eu olhava sempre para baixo, eu nunca encarava a câmera. Eu sempre estava com a cara fechada, aquele cara marrento. E isso, cara, prejudica bastante. Então, assim, quem tem essa dificuldade de comunicar com as pessoas, tenta sair no dia a dia, sorrir para a menina do caixa, é o que eu sempre faço, sorri, conversa, dá um oi. Isso foi me destravando, sabe? Eu chegava ali numa rua, dava um oi para um morador de rua e via o sorriso dele. Então, essas coisas foi me agregando valor. Falei, cara, agora eu preciso passar isso para frente. Pode ser que alguém se espelhe, pode ser que alguém tenha a mesma dificuldade que eu tive e possa crescer mais do que eu ainda. Ou seja, eu já me considero uma pessoa assim, que saiu do nada, do zero, e hoje tem uma profissão até boa, tem um nível assim, de social, eu considero bom, tem um emprego bom, tem um carro para me andar, assim, tem alguns outros investimentos que eu faço. Então, imagina, uma pessoa que saiu do nada, chegar a esse nível e de medo. Pode olhar na foto, era um cara que tinha medo para tudo de falar com as pessoas. Se as pessoas olhassem meus olhos, eu desviava o rosto e olhava para outro lugar. Se eu via uma pessoa na rua, eu virava, eu esperava ela passar, eu desviava a rua para não encontrar com ela. Agora você imagina como eu
vida. Quase impossível. Mas eu consegui, cara. Eu acredito que muitas pessoas devem ter esse medo também, principalmente alguns jovens aí que vêm do interior, da roça também, que pode estar na cidade. Quando essas coisas se tornarem públicas e eu estiver comunicando com elas, eu vou estar incentivando elas a também a ter essa força de vontade de passar para frente, de querer crescer, de ter vontade. E com certeza, quando você começa, algumas outras pessoas se espelham em você. Então, essa foi uma pequena parte aí, Jefferson, da minha trajetória até agora. Ah, muito bem, Gil. Falou muito bem aí. Essa questão da vergonha aí realmente me surpreendeu, porque eu fui o cara que estive contigo aí e tal, e realmente eu lembro de ter te chamado, eu falei, vamos tirar uma foto aqui, e você meio assim, meio não sei o quê, e aí quando chegou para tirar a foto foi olhando assim para baixo. Eu, rapaz, esse cara aí tem um estilo diferenciado. Naquela época ali era apenas vergonha mesmo e sem muita confiança, sabe? Quando a pessoa não confia em si mesma, isso é horrível, porque você não consegue crescer profissionalmente nem pessoalmente, né? Como você vai vender uma imagem, como você vai, digamos assim, trabalhar a sua pessoa para desenvolver algo se você não tem confiança. Ou seja, isso é fundamental. Então, vamos lá para o próximo ponto, Sim, também sim. que você tem várias perguntas para me fazer e o que eu puder te responder, É, com certeza. eu deixei aqui o caderninho separado aqui para não me perder, né? Vai colocar, É, é justo aí. eu já vi que eu acompanho o seu canal no YouTube, depois eu vou até disponibilizar aqui na live para o pessoal também dar uma força lá. E eu vi que num dos seus vídeos você falou que já enfrentou muitas questões na sua vida. E uma delas você citou, e eu gostaria que você comentasse ela em específico, é uma questão até um tanto quanto delicada. Eu gostaria que você falasse um pouco da questão do racismo na sua vida, como ele se fez presente e ainda hoje como ele impacta na sua vida. Então, é um assunto delicado, bastante forte, mas assim, como eu comecei a enfrentar isso? Desde quando eu cheguei, eu percebi que tinha algumas questões. Meus próprios parentes, que já moravam aqui, por assim, ter mais tempo que eu, conhecer os lugares, se eu quisesse ir com eles em algum lugar, eu tinha que pagar, já aconteceu isso. Eu precisei pagar para o meu primo, só para você ter ideia, para mim tirar uma carteira de identidade, porque ele não queria ir comigo. Então, assim, isso me afetava. Falei, pô, mas por que ele não quer ir comigo? Então, assim, todas essas questões a gente enfrenta. Aí eu comecei a me perguntar. Falei, cara, mas isso não pode me impedir de fazer nada. Aí juntava o medo e essas rejeições dentro da família mesmo, dentro das pessoas que você já está ali dentro de casa. Mas, com o tempo, isso não me impossibilitou de crescer, sabe? As questões no trabalho, nos lugares. Eu já sofri algumas coisas assim, mas sempre me motivou a me perguntar por quê? Por que me trata assim ou por que isso aconteceu? No início eu não tinha ciência. Por exemplo, um dia, em específico, eu estava vindo, não é só questão de polícia que eu vou falar, não, é que aconteceu e não sei se aconteceria com outra pessoa. Recém-chegado em Goiânia, eu peguei o ônibus, trabalhava na construção civil e tinha andado mais ou menos 30 minutos. Eu estava lá com fone de ouvido, querendo ler, querendo aprender, querendo crescer, fazer alguma coisa. Aí ele trabalhava no servente de obra, vendo dentro do ônibus lá, chegou numa plataforma aí no meio do caminho, o ônibus parou. E eu tô lá ouvindo, sei lá, fone de ouvido, encarado no livro lá, o ônibus parado, esperando um minuto. Aí eu olho assim, alguém falando nas vozes, você com fone, você não ouve nada. Aí tinha 3 policiais lá fora me chamando, que era para mim sair para fora que eles iam me abordar. Eu sem entender nada. Saí tudo assustado. Aí eles foram lá dentro do ônibus, me tirou. Ele me tirou dentro do ônibus, eu procurei o que que era, o que que eu tinha feito. Eles falou, não responde, coloca a mão na cabeça, não fala nada. Eu coloquei a mão na cabeça, fiz tudo possível. Aí eles perguntou o que tinha na mochila. Eu falei, ó, aqui tem livro, roupa suja de construção civil e bota. Foi uma das primeiras experiências que eu tive aqui em Goiânia, assim, de racismo. Até os caras ficou tudo curtindo comigo, que trabalham na construção civil. Porque um deles até fumava maconha e falou, cara, eles nunca me pararam dentro do ônibus desse modelo. Aí me parou, trocou a experiência. Esse dia foi muito ruim, cara. Muito constrangedor. Imagina, você dentro de uma plataforma, separado, arrancar todas as suas coisas, roupa suja, fedida, de suor. Porque construção civil, gente, trabalha muito, é suor, coisa fedida mesmo. Então, eles tirou tudo para fora. Eu tirei, depois coloquei tudo, agasalhei. Peguei o ônibus e fui para casa. Foi uma das primeiras experiências terríveis. Eu fiquei pensando, falei, cara, mas isso não me desanima.
A primeira oportunidade que eu tive, pensar, cara, eu vou embora, voltar para a roça, porque lá é melhor, eu não vou passar por isso. Aí no outro dia eu pensei, cara, se eu fizer isso, eu vou desistir. Se eu fizer isso, eu vou desistir e isso não pode me atrapalhar. E então foi uma das minhas primeiras experiências terríveis. Aí eu passei por isso, ignorei. Depois disso eu fui parado em algumas outras vezes e sempre me saí bem, sabe? Nunca fui assim ditamente humilhado e nunca apanhei também porque eu soube conversar com ele. Eu não é que eu respeitei, eu perguntei o que eu fiz e por que está me parando. Eu sempre fiz essas duas perguntas. Eu sempre, assim, eu nunca apanhei, a primeira constrangedora, depois me pararam outras vezes, mas foram, assim, bem tranquilo mesmo, bem tranquilo. Aí depois eu comecei a me perguntar, ó, existe dificuldade para todos e para todo mundo, mas se eu parar na primeira e na segunda, eu não vou conseguir ir para frente. No trabalho, também, algumas outras vezes, eu vou atender uma mulher, ela falou que não queria ser atendida por mim, porque que eu cheirava mal e que eu não fazia um bom atendimento. Aí eu falei, tudo bem, tem o meu colega ali, o Lucas, ele pode te atender. Ela esperou algum tempo, o Lucas estava ocupado, aí eu falei, senhora, qual que é o seu nome? Ela falou, acho que era Marília, alguma coisa. Eu falei, então, Marília, com licença, eu sei que a gente não se conhece e você precisa do serviço, precisa ir embora e eu preciso fazer o meu serviço para que eu continue empregado. Deixa que eu faça o serviço para você. Aí ela não respondeu nada, eu fui lá, fiz o serviço que eu tinha que fazer, é, tranquilidade, normal, não maltratei ela, não fiquei com medo. Agora imagina, quando ela me rejeitou a primeira vez, não que eu fui submisso não, mas se eu tivesse saído gritando, fazendo briga, cara, isso não levaria a nada. Primeiro, eu recebi o respeito dela depois, cara, depois ela foi lá na empresa e me pediu desculpa, ela nunca mais ia fazer isso comigo, com nenhuma pessoa. Foi uma das maiores experiências que eu já tive, foi onde eu comecei a criar consciência. Falei, cara, dificuldade vai ter para todo mundo. É porque o racismo existe, que ele é foda, que ele destrói muitas pessoas, que eu vou parar. Então, a forma que as pessoas encaram o racismo, a dificuldade, cara, é muito drástica nesse sentido. Porque vai ter, cara, você vai sofrer, eu vou sofrer, qualquer outra pessoa vai sofrer, não se abater. Por exemplo, se essa mulher, se eu simplesmente deixo para lá, ela não quer me atender, eu vou sentar na cadeira ali e o próximo atende ela. Não, eu fui lá com toda a educação, respeitei ela e coloquei meu ponto de vista e fiz um ótimo serviço. Ela ficou feliz, depois me visitou, pegou meu telefone e a gente se conversou. Ela pediu desculpa, ela falou que realmente tinha esse defeito. Eu falei, ó, esse preconceito, infelizmente, todos nós temos. E não é porque você agiu de certa forma comigo que eu vou te tratar mal. Aí eu comecei sempre a agir dessa forma, criar a possibilidade de sair dessa diversidade. Por exemplo, se eu sofro um racismo ali, e se eu sair brigando com aquela outra pessoa, não vai me trazer resultado. Eu tenho que, não vou dizer que eu vou ser submissa a tudo ou inconsequente a tudo de aceitar tudo. Não, mas assim, se tiver uma oportunidade de eu conversar com ela e colocar meu ponto de vista e que essa pessoa possa me ouvir, eu vou conversar com ela. Mas já aconteceu de eu tentar dialogar, a pessoa não querer nem falar comigo. Tudo bem, ele foi embora com a razão dele, mas nem por isso eu desisti de enfrentar as pessoas, de conhecer mais e de ter mais caráter. Hoje, por exemplo, cara, eu trabalho numa empresa lá, numa parte, eu sou gerente da área, eu sou gerente da parte de análise técnica de bateria. Então, eu cresci assim no nível, eu lembro quando eu cheguei lá foi muito difícil. Porque, tipo, eu lembro na entrevista, eu já fiquei, pô, tem 10 pessoas, tinha uma vaga. Aí a maioria era indicado. Eu falei, pô, negro, né? Aqui, mas eu nunca pensei assim, que eu não ia conseguir. Eu sempre pensei, eu vou conseguir essa vaga. Sei lá, eu confiava em mim, independente se eu não conseguisse, mas eu confiava. Cara, eu vou conseguir essa vaga. Aí eu fiz a entrevista, tudo mais. 3 dias depois eles me ligaram, falaram que eu tinha passado o primeiro teste e ia para o segundo. Falei, tranquilo, eu vou. Fui para o segundo, tinha 3 pessoas e eu conversei com a gerente, ela gostou assim da forma que eu expressei, sabe, de falar, ó, eu tenho dificuldade de falar com o público, eu sou um cara tímido, bastante reservado e tenho muita vontade de aprender. Não conheço muito bem o mercado, sei mexer com algumas questões técnicas. Aí, pronto, cara, eu fui simples, humilde, direto para ela. Aí ela me contratou, me deu oportunidade. Foi o primeiro passo. Aí, quando dei esse primeiro passo, aí que vi as coisas, sabe, as pessoas. Quando eu comecei a delegar funções, a querer crescer, a querer me aparecer mais, aí as pessoas começaram, tipo, barrar. Pô, mas por que faz isso?
aí me acusava de alguma coisa, me acusou de roubo. E, tipo assim, eu passei por tudo isso. Se você for ver o vídeo que eu tô falando, que tá lá no YouTube, é um canal que acho que o vídeo tem 58 segundos. Cara, eu passei por tudo aquilo. Então, assim, cada vez que eu recebi uma pontada de uma faca ou uma pedrada, eu não desisti. Eu simplesmente usei aquilo como um gatilho para me jogar mais longe. Então, toda vez que eu fui acusado de algumas coisas na empresa que hoje eu trabalho, cara, eu simplesmente usei aquilo, encontrei alguma ponte que me ligava a algo superior, para me mostrar para aquela pessoa, não que eu sou melhor do que ela, mas assim, que eu tenho a mesma capacidade, o mesmo nível que ela tem de executar qualquer produção. Porque eu acredito em mim e eu também quero transparecer isso para as pessoas. Porque não é porque o racismo existe, não é porque o racismo atrapalha. Eu sei que ele afeta, mas se você deixar isso te afetar, cara, é pior. Tem que usar aquilo para conectar a sua mente com alguma coisa que possa te gerar valor e você pode agregar esse valor a outra pessoa. E nisso eu ajudei bastante pessoas também que se espelharam em mim e falar, cara, realmente, se eu parar por isso, se eu brigar por isso, não vai me levar a nada. Eu tenho que trabalhar, ser forte, ser confiante e acreditar em mim. Então, assim, essa foi uma pequena parte aí do que eu já vivi, já passei nessa questão específica. E principalmente na questão profissional, pelo que você falou, nada disso que você passou te impediu de buscar o crescimento, né? Você pegou da dificuldade e utilizou como um degrau para ser cada vez melhor. Se lançou o desafio, está na frente. Quando você estava em cima, tentaram te derrubar. E eu achei fantástico isso. Eu não tinha conhecimento, inclusive é um dos tópicos aqui, tomar conhecimento a respeito do qual é a sua profissão, o que você faz, no que atua, e você já adiantou aí um pouco. Eu sou especialista em baterias, eu faço análise técnica em baterias. Hoje eu sou gerente da área lá, supervisor da área que cuida desse processo, trabalho com a Baterias LA, uma das maiores fabricantes de bateria do mundo. A gente não só trabalha, exporta e fabrica bateria para o Brasil, e também para toda, digamos assim, América do Sul, ali, Alemanha. Então, ele é uma bateria muito forte, conhecidamente no mercado, oferece um dos melhores serviços e eu estou presente lá dentro dela. Já tive a oportunidade, viajei para São Paulo. Eu achei fantástico quando eu dei esse passo, assim, com de dificuldade. Eu lembro que o gerente falou: você está pronto para ir para São Paulo amanhã, para Sorocaba? Eu falei: calma, vamos lá. É a primeira vez que eu andei de avião, então eu fiquei super nervoso, com medo, fiquei, cara, como que vai ser? Como que eu vou ser tratado? Aí eu lembro que o gerente me deu essa oportunidade, eu só peguei uma mala, arrumei ali, meu amigo emprestou, eu peguei ela e eles já tinha pegado a passagem, eu tinha a oportunidade de ir para Sorocaba. Eu peguei, cheguei lá no aeroporto, todo time, sem saber para onde olhar, sem saber se encarava ninguém, todo esquisito. Aí depois, cara, eu falei, não, calma aí, eu tenho que confiar em mim. Pô, você ganhou uma oportunidade dessa, você vai desistir. No momento, cheguei no aeroporto e queria desistir, sabe? Falei, cara, como que vai ser? Eu vou chegar no hotel, onde ninguém me conhece, cara, mas foi incrível. Depois que eu peguei o avião, cheguei em Campinas, e depois eu fui para Sorocaba. Aí fui, assim, entrei na fila e as pessoas receberam bem, que eu imaginei, pô, negro aqui. Sempre a gente tem essa questão limitante na mente, cara, isso é horrível. Eu comecei a pensar nisso, pô, eu não posso deixar isso me atrapalhar. Aí eu entrei no avião, foi super tranquilo, desci em Campinas também, o pessoal que me recebeu lá, muito de boa. Cheguei no hotel lá, top, falei, caralho, que hotel foda é esse? Aí fiquei no hotel lá uns 3 dias, fiz treinamento com eles, conheci toda a fábrica, todo o departamento, foi muito bom. As pessoas, inclusive, têm contato com elas até hoje. Tipo assim, pessoas já têm 30 anos de empresa lá, pegaram no telefone, criei relacionamento, conheci pessoas de toda a região do Brasil, foi fantástico. Então, assim, mesmo com todas essas questões, todas as oportunidades que apareceram, eu aproveito. Inclusive, essa aqui é uma oportunidade, cara, que eu não estou deixando passar. Você tem uma ideia ótima, eu tenho ali uma vantagem também e a gente se conectou. Então, a oportunidade que vem, eu aproveito. Sim, inclusive eu partilho aqui contigo essa questão desse seu nervosismo na hora de entrar no avião que você relatou. Eu acredito que seja o mesmo nervosismo que eu estou aqui, porque como a gente conversou antes da live, isso aqui é um negócio diferente, né? Eu Sim, nunca vi ninguém fazer isso que nós estamos nos propondo a fazer. Então, até em razão disso, eu demonstro um pouco de nervosismo. Não acho que eu vá render tudo que eu poderia, porque essa aqui é a primeira, né? E a primeira
É claro, vai ser a mais importante de todas, porque foi o pontapé inicial, mas ela vai ficar, acima de tudo, como um aprendizado para nós, né? Desenvolvermos esse projeto cada vez mais aí. Com certeza, com certeza. Eu também fiquei assim nervoso e apreensivo, porque a gente nunca assim sabe o que vai rolar. A gente planeja alguma coisa, pode ser que dá tudo errado. A gente não controla tudo. A gente planeja e quer que dá certo, mas pode dar errado. E às vezes você fala, será que eu vou conseguir falar? Eu também estou super nervoso. As palavras estão saindo, mas assim tentando imaginar para não falar besteira. Não é fácil. Mas vamos lá, É a gente vai verdade. colocar esse projeto ao longo do caminho e vai aprendendo. É. E aí tem uma galera aqui acompanhando aqui e tal, dando apoio. Tô acompanhando aqui o chat, tanto que vez ou outra eu dou uma corridinha de olho aqui, porque é que nem eu te falei, eu queria estar naquele ponto que tem quem gerencia a parada para nós, a gente só chegar e falar, ó, Gil, nós vamos falar e vai ter um rapaz aqui que vai revisar o áudio, vai ter outro aqui que vai revisar a questão da imagem. Hoje ainda tá só nós aqui, um monte de fio atravessado aqui, Sim, iluminação, tem a mesa no meio do quarto aqui para poder ficar um cenário bacana aqui e tal. E é isso aí, vamos construindo aí. continuar. Pois é, eu também tenho uma paisagem improvisada, somente uma cortina, uma cadeira aqui, e a gente começou com zero, começou simples, mas a gente está trocando a ideia, essa experiência aí, e os feedback, eu vou ler tudo depois, vou acompanhar a live para me ver assim até minha própria imagem, o que eu transmiti, o que eu falei, no que eu posso melhorar, eu vou acompanhar ponto por ponto para mim estar aprendendo aí, para a gente melhorar nas próximas, até na minha comunicação mesmo. Vamos lá, Jefferson, a gente tem muito o que falar ainda. E o Vinícius mandou aqui um aviso aqui que a primeira vez é tudo muito complicado. O Sim. Christian pediu para mandar um salve aí, um salve Christian, e falou que bela história a sua, viu? Valeu, Cris, valeu. Eu quero compartilhar isso para mais pessoas e as pessoas cresçam e se inspirem em mim. Já conheci bastante pessoas lá da minha região, que eu falo de alguns livros que eu conheci aqui agora recente, que está nos meus vídeos lá no YouTube, que é Pai Rico, Pai Pobre, do Mil ao Milhão, Educação Financeira em geral, que a gente não tem acesso nem nas melhores escolas aqui em Goiânia, no país, que é educação financeira, que a gente sofre bastante com isso, de não saber lidar com dinheiro ali. Então, essas coisas qual que é o nome dele? É Vinícius? É o que falou da história é o Christian. O Christian, desculpa, Christian, eu esqueci seu nome. Então todos esses livros eu já estou compartilhando com a galera da minha região, de lá da roça. Eles já estão super animados, lendo lá Pai Rico, Pai Pobre. Quem não conhece, leia. É o melhor livro de educação financeira para iniciante. Ele é incrível. Aí eu já passei as ideias das pessoas, das crianças, dos jovens lá, já estão super animados para ler e conversando comigo no dia a dia. Mas não tinha internet, tem uns 6 meses que a gente colocou internet lá, então assim, tem internet lá em casa agora, a gente consegue comunicar direto com a minha irmã e a prima que está lá, então tá todo mundo animado com esse projeto, que eu aprendendo aqui, qualquer coisa que eu aprendo, eu mando para lá também, dou dica, eu tenho vontade de voltar para lá e trabalhar na região e me desenvolver lá. Valeu, Christian. A gente vai conhecer aí, vou trocar ideia com você. Obrigadão. E o Luan comentou aqui que o desenvolvimento pessoal é tudo, não é? E aí Sim, é isso que você tem procurado, tanto nos seus vídeos, conforme as leituras que você recomenda. Você é um cara que lê muito, por sinal, né? Sempre recomendando um livro e tal. E eu tenho acompanhado e realmente são leituras bem interessantes. Eu cheguei até a começar o livro que você citou aí, O Pai Rico, O Pai Pobre. isso. Não terminei ainda, né? Comecei tem poucos dias, justamente Não, então, pela sua recomendação. obrigado, cara. Isso é gratificante quando você pode contribuir qualquer coisa com as pessoas. Assim, como foi minha questão de ler? Cara, eu não sabia ler até ali meus 12 anos, sabe? Realmente eu não sabia ler. Aí eu tive uma professora que ela chegou na sala de aula e pediu para me ler alguma coisa. Imagina, esse cara com 12 anos saber ler o ABC, pô, isso é horrível. Aí eu ficava olhando assim pro quadro, cara. Eu falava, aí todo mundo fala, cara burro, não sabe nada, não sabe como que é 2 mais 2, não sabe quanto que é. Cara, eu que me perguntava as coisas, eu ficava travado, não sabia responder e não conseguia ler, eu não conseguia juntar as palavras. Acho que
eu aprendi a ler foi dos 12 para os 13 anos ali, nesse meio termo. Eu aprendi o ABC, fui lendo para, fui lendo não flor, fui lendo galinha, essas coisas. Aí quando eu aprendi, eu lembro o primeiro livro que eu li, que essa professora me deu de tanto ela pegar no pé, chama Aldete, é minha mentora, converso com ela até hoje, chama Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Cara, eu até levei esse apelido de Aladim lá na roça, que eu fiquei muito feliz. Eu comecei a falar para todo mundo sobre o livro, sobre aquela história fantástica. Eu tinha descobrido um novo mundo, cara, que era ler, imagina, 12 anos, muita coisa, não sabia nem você vê o quanto o desenvolvimento pessoal é importante, você ter conhecimento. Pois é, e o Vinícius brincou aqui que o importante é que nós estamos bonitos, né? E o Geru mandou parabéns aí para nós aí. Geru tá online? Ah, não Tá acredito. O online. Palmeiras. Eu fiz até a musiquinha para ele. O Palmeiras continua sem Mundial. Depois eu vou gravar e mandar. Valeu, Geru. Cara, você é um cara fora. Obrigado pela amizade e pela atenção. Obrigado também, Vinícius. Abraço. É... Você citou aí a questão do livro Pai Rico, Pai Pobre, que trata de finanças, e justamente esse é um dos meus tópicos aqui, porque num dos seus vídeos você já falou que já enfrentou muitas dificuldades financeiras. Eu gostaria que você aportasse um pouco a respeito do tema. Cara, isso é importante porque, assim, grande parte da maioria das pessoas que tem a essência humilde, assim, as pessoas que não têm muito contato com o dinheiro, quando chega ali em torno dos seus 15, 16 anos, digamos assim, os 20, começam a trabalhar, elas começam a ganhar algum dinheiro. E a primeira armadilha vem o banco. O banco que vai ali e você começa a trabalhar, foi onde que eu caí na primeira armadilha. Eu comecei a trabalhar como servente de obra e abri uma conta no banco lá, e eu fiquei impressionado, era um salário mínimo na época, não me lembro quanto, liberou um crédito para mim, eu peguei esse crédito. E ali foi um dos primeiros endividamentos. Aí, como a gente não tem conhecimento financeiro, você vai pagando juros sobre juros. Aí você não conhece a diferença de ativo, de passivo, então essas coisas interferem no nosso desenvolvimento em questão financeira. Eu mesmo já passei com vários apertos de não ter dinheiro para pagar um almoço amanhã, para pagar um ônibus, de ter que andar de a pé, assim, de 15 a 20 quilômetros para chegar no trabalho, porque realmente eu me endividava e não sabia controlar isso. E com o tempo eu comecei a anotar sozinho. Falei, cara, eu preciso começar alguma coisa. Eu preciso anotar tudo que eu gasto. Essa disciplina própria mesmo, sem ter conhecimento. Então a questão financeira para mim, ela sempre foi importante, porque imagina um cara que não tem nada, não tem onde andar de a pé. Hoje eu tenho um carro assim antigo porque eu quero. Eu posso comprar um melhor, eu posso morar num lugar melhor, mas no momento eu tenho um projeto de ficar aqui e investir por algum tempo para depois eu conseguir me desenvolver. Mas, assim, a questão financeira, ela afeta todo o seu potencial, porque ela não te dá confiança. Imagina, você está andando ali de ônibus, andando de a pé e vê um cara numa Land Rover, sei lá, num Porsche, num Fusion, qualquer outro carro aí do dia a dia, e você quer ter aquilo. Mas você olha para você, você não tem R$ 1 no bolso. Ainda mais em Goiânia, né? Que cada esquina tem uma concessionária, é Audi, é Mitsubishi, Mercedes. Cada esquina que você passa. Realmente. Então, assim, a dificuldade financeira, ela sempre foi presente na minha vida até algum tempo atrás. Aí depois que comecei a organizar minhas finanças, e um dos principais livros que eu li, assim, que lida com a questão de financeira que eu aprendi, é Pai Rico, Pai Pobre, que ele trata da questão de diferença ativo e passivo. O que é o ativo? Ativo é tudo aquilo que a gente pode agregar que vai gerar renda para o nosso bolso. Por exemplo, se eu estou lavando um carro ali hoje, eu vou gerar aquele valor, aquilo está sendo um ativo, ou seja, está sendo uma renda passiva que vai me gerar um ativo. Ativo realmente, digamos assim, uma ação que você compra. Isso aí que eu aprendi lá, eu desenvolvi lá bastante. Você compra uma ação, se essa ação, digamos assim, ela propor a crescer, ela gera um ativo. E o passivo é tudo aquilo que a gente é impulsionado a comprar. Por exemplo, quando a gente cresce, a gente quer ter um carro. O carro é um passivo, porque ele vai tirar grana do seu bolso. Qualquer outra coisa também que gera bastante dificuldade nas pessoas, empréstimo, cartão de crédito. Então, assim, tudo que impulsiona a gente a comprar quando a gente está crescendo, esse livro aborda. Dá um alerta para você, ó, se você não ficar esperto com isso, você vai ser fisgado pelo banco, vai ser fisgado pela corretora, pela financeira, pelas concessionárias, porque a gente é impulsionado a consumir.
Então, assim, eu não sou diferente. Eu queria ter tudo, cara. Um dos primeiros erros meu também, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro como servente de pedreiro, foi comprar uma moto, comprar uma Pace novinha, linda. Eu peguei, acho que eu tinha juntado 8 mil. 8 mil. Fui lá no banco, na concessionária, e dei 7 mil. Cara, imagina, o cara pegar 7 mil e dar de entrada. E, tipo assim, no início eu não tinha noção nenhuma do que é. Só queria andar de moto. Aí, beleza, comprei a moto que eu queria. Comprei a moto. Um ano depois, quando pagando 400 e pouco de prestação, chegou o documento, a moto e algumas multas. Cara, eu não tinha um real no bolso para pagar tudo isso. Aí você imagina o quanto você não ter uma orientação financeira, você não ter uma questão mental, assim, uma inteligência financeira para lidar com suas finanças, interfere no seu dia a dia. Então, os meus princípios é ensinar para a galera da minha região saber trabalhar com o dinheiro que eles ganham, saber trabalhar com as suas finanças. Até que eu falo assim, meu primeiro milhão, que eu assim, realmente eu já juntei algum dinheiro, eu estou crescendo e eu vou investir esse dinheiro, que eu vou atingir um sexto nível e falar, ó, eu consegui, vocês também conseguem. Mas para conseguir tem que ter disciplina, persistência, cuidado, inteligência, procurar aprender sempre, todo dia, todo dia. Então essa é a minha rotina. Aí pode mandar mais uma, a galera estiver comentando aí, eu tento passar a minha experiência do que eu já passei, do que eu vou passar ainda, e tentar identificar algum ponto positivo ou negativo. A galera tá comentando aqui, o Marcos comentou que se seguirem o Marx, né, Karl Marx, nada disso acontece. Com certeza, com certeza. Ele até observou aqui que se o proletariado tudo produz, a ele tudo pertence, né? O marxismo aí. Não, ele tem razão, eu concordo em parte com ele aí, que realmente tem uma parte aqui interessante. É, na questão das finanças, você comentou algo que até está anotado aqui, que você comentou do seu primeiro milhão. E você comenta bastante isso nos vídeos. É, fala um pouco para nós desse seu projeto. Você sempre comenta, daqui tanto tempo eu tenho a projeção e eu vou alcançar o meu primeiro milhão. Então, fala um pouco para nós a respeito desse projeto. Como você vai se desenvolver para lograr isso aí nele? É um projeto assim a longo prazo, não é uma coisa que eu talvez eu possa atingir antes, mas assim eu tenho pela questão financeira e pelas coisas, eu tenho aí de 5 a 6 anos, digamos, para atingir isso. Eu acredito que pode ser que eu atinja isso antes, né? Mas eu coloquei ali de 5 a 6 anos. Por quê? Eu trabalho já no nível assim estável, tenho um salário até ok, então eu reduzi todas as minhas despesas, reduzi o meu aluguel, deixei de comprar um carro melhor para investir em bolsa de valores, em ações, comprar algumas vacas também na minha região, que a gente já tinha algumas coisas. Então, assim, meus investimentos estão sendo em bolsa de valores, reduziu todos os meus custos. Hoje eu moro a 1 quilômetro do meu trabalho e, e também, assim, a questão de eu sair para festa, eu não saio, eu não bebo, eu não tenho muito envolvimento social, porque realmente eu vou atingir esse objetivo. Então, eu cortei todas as minhas despesas possíveis. Moro em um lugar que o aluguel é barato, e ficar perto do meu trabalho, ou seja, vou ter poucos gastos no dia a dia. Aí, então, dentro desse meu projeto, o primeiro passo era eu cortar toda a despesa que eu tinha. Eu gastava, digamos assim, 1.500 por mês em custo de aluguel, transporte e tudo mais. Eu falei, vou cortar tudo isso se eu quiser chegar a algum lugar. Eu comecei a pesquisar e ler livros sobre educação financeira, que eu tinha, não é nem que eles recomendam, mas assim, seria uma opção para mim se eu quisesse atingir esse objetivo. Então, já investi algumas coisas no bolso de valor, já tem um valor investido ali, já me rendeu algum valor. Então, foi um primeiro passo que eu fiquei feliz, para eu posso atingir algum objetivo. Também eu tenho 2 bancos de feira aqui em Goiânia no domingo, que eu trabalho lá, que eu comprei junto com um amigo. Então, assim, lá eu já tiro uma renda extra também que eu invisto. Ou seja, eu já tenho o meu emprego, que já me rende um valor bom, já tem a renda de 2 bancas de feira que eu tenho, que é o domingo. Já tem a questão lá da roça, que a gente vende vacas, né? Eu compro as vacas, dá 1 ano e meio, pego aquelas vacas e vendo. Então, assim, eu já vou juntando todos esses pontos e vai acumulando dinheiro. Então, esse dinheiro vai me agregando e eu vou comprando alguns outros comércios, algumas outras coisas para mim crescer e oferecer emprego também e agregar valor. Então, o primeiro passo eu cortei as despesas. O segundo passo eu identifiquei aonde eu poderia ganhar mais dinheiro. Por exemplo, surgiu uma oportunidade na empresa minha onde eu já trabalho.
ganhar um pouquinho a mais. O que eu fiz? No sábado eu não trabalhava. Trabalho de segunda a sexta, tranquilo, das 8 às 18. A empresa tem bastante carro, bastante moto. Eu conversei com o gerente e falou, o que a gente pode fazer? Você paga tão caro para lavar isso na Lava Jato. Eu posso pegar esses carros para lavar, portanto, eu lavo esses carros aqui e você me paga tanto. Ele fechou na hora, a gente nem pensou. Então, assim, já vou conseguir alavancar um pouquinho a mais. Você não pensa nada mais ou menos, mas ali eu já tiro o quê? 1.500 a mais no meu salário no mês, só de lavar no carro de sábado. Mas primeiro, não vou ficar só aí. Já identifiquei que a demanda vai aumentar. Então, ou seja, eu não vou trabalhar lavando carro mais, vou ter que contratar 2 pessoas, vou terceirizar esse serviço. Ou seja, aqui eu já mantenho a empresa dentro da minha empresa. Ou seja, só para você ter ideia, ainda não contratei, mas eu já montei uma empresa, dentro da minha empresa, vou contratar possivelmente 2 pessoas no próximo mês para estar lavando carro para mim. Ou seja, cada oportunidade que me vem, eu aproveito e crio dinheiro. Crio alguma possibilidade de ganhar. Ou seja, eu cortei os gastos e eu vou identificando possibilidade de estar ganhando dinheiro e atingir esse meu primeiro milhão. Eu tenho certeza que quando eu atingir isso, esse objetivo, e, assim, pode ser que eu atinja daqui 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano é muito pouco, mas assim, 2 anos, 3 anos é possível. Aí eu vou, não é para mostrar o meu dinheiro, é para mostrar que eu sou bom, mas assim, para trazer as pessoas e falar, ó, eu consegui, cara, você também consegue. Então, essa é a minha inspiração, que eu posso estar ajudando as pessoas. E com isso, eu não só ganho dinheiro, eu também trabalho em ações sociais, eu dou cesta, eu pego todo o meu vale alimentação, eu compro cesta e dou para as pessoas. Ou seja, o dinheiro, antes de um dos pontos positivos do Pai Rico, Pai Pobre, porque você vai ler isso. Para você ganhar, você tem que doar primeiro. E eu realmente comecei a fazer isso. Eu comecei a pegar o valor pequeno que eu tinha, doei cesta, comprei, distribuí. Então, esses pequenos valores foi me motivando e falou, ó, eu posso fazer isso. Então, assim, o meu principal foco é atingir 1 milhão, primeiro milhão para ajudar e ensinar as pessoas a conseguir esse valor também, ou pelo menos prosperar na vida. Beleza. E outra coisa, com certeza, quando eu tiver mais dinheiro, mais pessoas eu vou ajudar. É um do propósito, é esse aí. Aí, certo. Você falou da questão da feira, e até eu reparei num vídeo seu você mostrando uma horta. Eu gostaria de saber se essa horta você usa como fonte de renda ou é mais como uma terapia. Você se utiliza daquilo ali, cuida, como é que Então, funciona? a horta lá, na verdade, que eu montei, é uma fonte de renda minha também, assim, a princípio, porque é dos donos da empresa onde eu trabalho, eu cuido de lá, então, assim, gera uma fonte de renda, mas, assim, eu não vendo as coisas que eu produzo lá, naquela horta onde você estava. Eu não vendo ela. Aquela ali apenas consome as coisas que eu planto, que é o milho, o melão que tem lá, alguns quiabos, alguns giló. Então ali eu não tiro nenhuma renda assim do produto, mas assim para mim cuidar do lote, eu ganho um valor para cuidar daquele lote. Ou seja, a horta lá ainda eu não tive projeto porque até um lote no centro da cidade de um pessoal rico, eles pode querer vender esse imóvel daqui a algum tempo, eu acho que não tem projeto, mas eu já pensei nisso, ó, não compensa eu investir aqui para tirar um valor, sendo que pode me, sei lá, daqui 2, 3 meses vender esse imóvel. Não é nem tanto por isso, mas ela realmente, eu não teria tempo, assim, para mim cuidar daquilo e achar pessoas para fazer uma horta para mim comercializar. Então, assim, eu tiro um valor lá porque eu cuido do local. Mas, assim, realmente, para mim, tirar das coisas que eu planto, tem possibilidade de eu vender, sabe? Igual eu plantei milho. E as pessoas queriam comprar milho e eu fiquei na correria, não cheguei a vender. Mas, assim, se eu tivesse me procurado vender, eu tinha vendido algumas coisas e tinha lucrado um pouquinho a mais. Mas, assim, a horta eu gosto de fazer porque me distrai do dia a dia. Então, imagina, se passa segunda a sexta ligado uma coisa na outra, eu vou lá e mexo com milho, planto alguma coisa, fico uns 15 minutos lá e me distrai. É um foco para mim tá lembrando assim da minha essência, mantendo humilde. Quando você começa a fazer tanta coisa, você fica doido se você não parar. Certo. Então é mais terapêutico, né? Isso, isso. Ela não me gera uma renda assim suficiente para mim trabalhar só com ela. A feira vem de outro lugar, vem de uma horta junto com um amigo meu que a gente colabora. Hum, e ainda nessa questão de meio que terapia, isso faz parte da sua rotina, né? Você falou que vai lá cada uma vez por semana, pelo menos, né? E Sim. lida com aquilo ali. E agora, para falar um pouco da sua rotina, você comentou num vídeo um negócio
que eu fiquei impressionado, que você comentou que levanta todos os dias 10 para 5 da manhã para leitura, depois vai praticar o esporte. Como é a sua rotina? Ah, ficou melhor agora, porque eu levanto, era 10 para as 5, como esse objetivo meu é caro, do primeiro milhão, eu levanto 3h35. Tá melhor para você? 3h35, bicho. 3h35 agora. Eu levanto 3h35, aí às 3h35 o corpo já está acostumado, eu levanto, começo a ler, começo a absorver alguma coisa ali positiva. Aí eu escrevo alguma coisa, procuro o que eu errei durante a semana, o que eu posso melhorar. Aí eu fico com essas reflexões ali por 15 a 20 minutos, né? Aí depois eu vou ler algum livro, vou estudar um pouco sobre educação financeira, sobre em qual ação eu posso investir. Eu sigo bastante a galera aí do o Primo Rico, acho que talvez alguém que está ouvindo aí deve conhecer, que é do canal, assim, um dos melhores, o canal mais influente aí de questão de investimento. Então, eu acordo cedo para me estudar essa questão financeira, de que eu posso melhorar profissionalmente. Então, ali eu já ganho algumas horas durante o dia, né, para mim me dedicar ao meu desenvolvimento. Aí, geralmente, eu pratico atividade física, assim, acordo ali, digamos, quando eu acordava 10 para as 5, acordava, preparava o meu lanche, o meu almoço ali, já ficava pronto, estudava, e faltando 10 minutos eu ia ali, corria, fazia um exercício físico e volta. Aí isso aí para me manter firme e forte no dia a dia, porque senão cansa muito. Imagina, você levantar 10 para as 6, 10 para as 5, e trabalhar o dia todo e mexer com isso, e ainda voltar para casa e ainda ter pique para fazer mais coisa. Cansa, sabe? Então, assim, para mim, a atividade física é bom nesse sentido. E eu também, se você observar agora, não aparenta. Eu era um cara, tipo, bem obeso, bem gordo. Aí quando eu for na minha região, as pessoas olham pra mim, tipo, 14 anos que eu pesava 15, pesava 115 quilos. 14 anos pesava 115 quilos, então um cara bem gordo. Não que ser obeso é ruim, não que isso é ruim pra mim ou pra qualquer outra pessoa. Aí eu comecei a vir pra cá, de fazer atividade física, andar de skate, aí isso virou uma rotina, atividade física. Então eu já sinto falta, não sei porquê. Quando eu fico, tipo, 3 semanas sem praticar, eu já sinto cansaço, eu volto a correr, eu volto a pedalar, volto a fazer qualquer coisa que me dá motivação. Então, eu acordo, estudo e vou para atividade física e vou trabalhar. Isso é minha rotina. Certo. Você citou aí algo que eu sei que é inspiração sua. E aí, em torno disso, eu gostaria de perguntar quais são suas inspirações, igual você citou aí, Thiago Nigro e etc. Quais são suas inspirações? O que que te Ah, faz olhar assim e dizer, cara, eu preciso, eu não posso, hoje eu não vou parar, eu não vou descansar, eu vou. cara, boa pergunta, boa pergunta. Assim, as minhas inspirações sempre foi em procurar melhorar e ver alguém que conseguiu. Por exemplo, aliás, um dos filmes mais foda que eu gosto é aquele do Chris Gardner, A Procura da Felicidade. Então, assim, a primeira vez que eu assisti aquele filme, eu não sabia, assim, assisti eu falei, ah, que filme foda, e também passou. Aí depois que comecei a estudar a questão financeira, eu me inspirei demais nele, do Chris Gardner, da Procura da Felicidade. Então, assim, a minha inspiração vem dessas pessoas que conseguiram, de alguma certa forma, atingir um nível financeiro muito bom, um nível social bom, porque quando você faz isso, você não só se ajuda, você ajuda outras pessoas. Por exemplo, eu me inspiro hoje no Chris Gardner para mim atingir um objetivo pessoal para ajudar outras pessoas também. Então, imagina quando você pode contribuir, quando você se inspira em alguém que conseguiu, teve uma certa relevância na vida e ajuda outras pessoas. Cara, isso é fantástico, a vida de um cara dele. Eu respiro também no Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um cara fantástico, influencia bastante. O próprio, digamos assim, por não ter algumas ideias comparativas ou então não discordar, às vezes, de alguns pontos. Eu admiro também o Obama, porque você imagina o negro ser presidente do país mais, assim, digamos, tem as questões raciais mais complexas do mundo, mais que até na própria Alemanha, ali nos Estados Unidos, o cara negro conseguir ser um presidente daquele país. Então, eu acompanho bastante essas pessoas que chegaram a um nível assim que eu quero chegar. Assim, pode dar tudo errado, entendeu? Mas eu confio que tipo, assim, eu vou atingir certa notoriedade para que eu possa ajudar outras pessoas. No momento, tem 3 caras que acho fantástico, que é o Geraldo Rufino, um cara um empreendedor muito bom, o Thiago Nigro, do Primo Rico, o Flávio Augusto,
que é o dono do WhatsApp e do Orlando City. Quem não conhece o Flávio Augusto, procura esse cara, ele é um cara tipo foda. O cara sai do zero, hoje tem dono do Orlando City lá nos Estados Unidos, vale mais de US$ 1 bilhão. Imagina, inspiro em várias outras pessoas assim que não são do conhecimento público. Por exemplo, Diego Barreto, CEO do iFood. Quem não conhecer, procura Diego Barreto, ele tem um podcast com o Thiago Nix, vocês vão achar foda. O cara tem uma ideologia de te impulsionar, de conhecer o mercado, de que mostrar que você é capaz, e isso é fantástico. Então, assim, eu vejo essas pessoas que conseguiram, de certa forma, ter uma notoriedade, elas me inspiram, e não só eu, elas inspiram milhões de pessoas a crescerem, a dar valor à sua própria vida, que o dinheiro não é só para você mostrar, mas também que você ajudar outras pessoas. Então, tem vários outros. Eu acompanho eles, me inspiro neles e acredito que essa inspiração e essa minha essência de humilde, de ser um cara simples, de procurar entender, de ter conhecimento, com um certo tempo transparecer isso para outras pessoas. Certo. E teve um aí que eu esperava que você citasse também, porque esse aí eu tenho conhecimento pela experiência que eu tive contigo lá em Goiânia e você citou esses dias em um vídeo, acho que foi no History, e a gente curtiu muito quando eu estive em Goiânia, foi os Racionais aí, aquele Ah, não, rolê que a gente saiu e tal, esse aí faltou e eu sei que você faltou. É quer. porque realmente faltou o Mano Brown do Racionais. Realmente, ele tem uma visão ali de mundo, de criação e de assim, a gente pode discordar de algumas ideias. Tem pessoas que nem conhecem os Racionais, não conhecem as músicas, não gostam do estilo mais musical, mas eles têm uma influência na cultura assim, brasileira muito importante. E realmente olha assim e vejo como o Mano Brown conseguiu se organizar mentalmente, como que ele conseguiu colocar as ideias em si sem deixar se corromper. Então, porque é difícil, imagina um artista daquele chegar numa notoriedade e ter o respeito hoje assim de grande parte da maioria que consome a música hip hop. Eu gosto bastante do Mano Brown, me inspiro nele e toda a galera que consegue ter um produto comercial muito bom e vender, porque o intuito da gente é se vender, cara. A gente tem que vender o nosso produto. Ou seja, se eu tenho uma ideia, eu tenho que vender essa ideia para mim ganhar dinheiro. As pessoas do rap, do público, geralmente eu também tive essa ideia de que, tá se vendendo. Cara, realmente, a gente precisa criar um produto, a gente precisa criar uma ideia de se vender. Então, Racionais, eles criaram uma ideia, criaram um produto bom, não souberam vender muito no início, né? Não sei se a gente tem uma informação precisa, mas os Racionais não ganharam muito dinheiro, porque eles achavam que deveria ficar só ali e vender só para aquilo. Então, assim, depois que eu entendi um pouco do comércio, eu entendo que, assim, não que você vai vender por tudo, mas a sua ideia para ela chegar a outros lugares, a outras pessoas, você precisa potencializar ela. Então, assim, Mano Brown eu gosto bastante, admiro toda a galera do Racionais e todo artista que consegue sair do zero ou não, mas que ele tem uma mente assim que possa auxiliar você de alguma outra forma. Racionais, cara, é incrível. A primeira vez que eu ouvi rap, eu fiquei maravilhado. Falei, caramba, o que é isso? Eu ouvi a primeira vez que foi DJ Bob Esponja, depois eu conheci Racionais. Conheço, esse eu conheço. DJ Bob Uma música Esponja. que eu gosto muito, que é Dois Tiros. Essa aí foi a primeira mesmo. Essa é muito boa. Essa é da hora. E aí, o Mano Brown tem uma frase que eu particularmente gosto muito, né? E aí ela me remete ao que você contou mais cedo aqui na nossa live, que você chegou na empresa e enfrentou muitas dificuldades. E Sim, de sim. repente você é o gerente da parada, né? Então você não sentiu vontade de repetir igual o Mano Brown e falar, mostra para esses como é que faz. Cara, assim, com certeza você dá aquela sensação, sabe, de importância, dá aquele prazer, aquela coisa momentânea ali, mas, assim, isso é onde está a armadilha, né? A gente não pode achar que isso pega a gente não pode. Ali é uma música, ali te impulsiona, mas, assim, no dia a dia, aquela emoção eu tenho que controlar ela, realmente, mas a gente sente esse prazer de conseguir falar, cara, tá vendo aí onde eu cheguei? Então, é uma parte muito foda que eu gosto. E hoje eu tenho amigos lá, cara, fantástico. Tem o Sanches mesmo, que é o gerente, ele é dono de uma empresa de TI lá, que é um cara fantástico que me ajuda. O cara já tem uma autoridade rica muito, muito grande. E o cara conversa comigo assim, como se fosse um irmão. Então, assim, a minha simplicidade, a minha humildade de comunicar com eles lá me deu essa impulsão, sim. Mas quando você consegue, você dá essa emoção. Nossa, essa ideia, mas esse cara é muito bom.
É aquele famoso vini, vidi, vice, né? Aquele jargão em latim. Vim, vi e venci. Com certeza, com certeza. A gente ainda está no caminho ainda, mas assim, é um caminho longo, tortuoso, mas com certeza a gente pode atingir ele em algum dia. Exatamente. E aí tá aí o Gil dando uma aula de vivência para nós. Passa É, essa experiência. Com certeza você tem ouvintes aí que tem história mais incrível do que a minha, com experiência melhor, pessoas que têm, digamos assim, mais capacidade de transmitir isso para a gente. E será legal a gente poder contar com algum deles que quiserem compartilhar com a gente aí a sua trajetória, a sua história, a sua dificuldade que se enfrenta, porque realmente a gente pode olhar assim, a gente acredita que não, mas existe dificuldade em nível diferente para todas as pessoas. Digamos, hoje, por exemplo, eu sigo esse cara bastante, eu falo que é o Thiago Nigro. Ele conta, ele é um cara, tipo, de uma família certa rica, mas imagina, ele falou que tentou entrar no mercado financeiro e foi reprovado em todos os bancos. Imagina, um cara daquele, o cara é branco, alto, o cara tem uma estrutura financeira boa, e se ele tivesse desistido, cara, eu não ia conseguir. Então, eu realmente me refleti quando ele falou essa frase, que ele foi rejeitado em todos os bancos para ser funcionário. Ele hoje é um dos caras mais ricos aí do Brasil, de liderança. Quem não conhece, cara, procura aí, Thiago Nigro, cara, é foda. é, a gente pegou aí o gancho do Mano Brown, até brinquei aqui, tem uma frase, não sei se estou o DJ Bob Esponja. É, músicas, quais músicas assim você curte, estilos, tal? Boa pergunta. Eu sou um cara, não vou dizer eclético, mas eu tenho assim uma tendência desde lá da roça, eu sempre me identifiquei com música assim, mais de MPB. Eu lembro que colocava rádio para tocar, acho que tinha sertanejo, eu gostava também. Mas assim, aí a primeira vez que eu vi algumas músicas meio diferentes, comecei a gostar. Charlie Brown, aí eu fiquei, ó, que coisa diferente. Aí Racionais, Sabotagem. Então, assim, eu sempre procurei algumas músicas que me agregam algum valor. Assim, lógico, tem as suas importâncias em todas as áreas, mas assim, eu sempre procurei ouvir alguma coisa que me dê essa reflexão. Por exemplo, hoje eu ouço um artista americano que é muito bom, que é o Kendrick Lamar. Assim, eu traduzo as letras dele, eu estou aprendendo inglês, então algumas coisas eu entendo. Então, assim, ele tem uma característica muito boa de transmitir a imagem e transmitir as suas mensagens. Então, assim, eu sou muito ligado ao mundo hip hop, rap e o rock ali também. Eu ouço, assim, bastante. A questão sertaneja, assim, cara, eu não tenho muita influência em mim, eu acho bacana, ouço também, mas a minha principal plataforma de consumo são os grandes artistas. Por exemplo, eu gosto bastante do Kanye West, Jay-Z, Travis Scott, que é um dos caras que é mais foda que existe no momento. Aí o cara consegue vender até uma ponta de cigarro e colocar no nome dele. Então, assim, eu realmente acompanho essas pessoas, sabe, que tem esse estilo mais agressivo de agregar valor. Não que os outros não são importantes, mas assim, são o que eu gosto. Então, são a área hip hop, rap, Emicida, Mano Brown, aqui Charlie Brown eu gosto bastante, Hungria, os caras daí de Brasília, pacificadores, tribo. Então, assim, minha linha de raciocínio que eu ouço no dia a dia é mais o hip hop, no momento. Pode ser que daqui a um dia eu, sei lá, ouça algum outro artista que eu ainda não conheço, algum estilo musical que eu não tenho convivência. Mas no momento, desde quando eu me identifico por hip hop, rap, essas letras que me aproximam mais do artista. Certo. Hobbies. Quais Ó, são os seus hobbies aí? Um esporte que você pratique, um jogo que você goste, um amigo que você goste de meter 8-0 no FIFA? então, meus hobbies, cara, futebol, eu sempre gostei de futebol, mas sou muito ruim de futebol. Eu lembro quando eu jogava futebol, nossa, era uma negação. Aquele cara que jogava na Ah, zaga, ele era escolhido por último. Mas assim, eu jogo ainda. eu mesmo, esse cara aí sou eu. Aí eu sou muito ruim de futebol, mas eu sempre, apesar de gostar bastante de FIFA no videogame ali, mas no futebol, vida real, eu sou ruim. Então, assim, eu gosto de futebol, um dos meus hobbies também, mas não sou aquele cara bom, assim, para entrar em qualquer time. Videogame também eu gosto bastante. Atividade física em geral, correr, andar de bicicleta. Já
andei de skate, cara. Uma das maiores experiências que eu tive. Uma das maiores experiências em conhecer galera incrível, experiência foda. Até, inclusive, meu skate eu dei para uma amiga, foi para os Estados Unidos, nem sei o que ele fez com skate. Mas, assim, eu já andei de skate. De vez em quando eu pego um que eu tenho aqui, um básico, ainda vou andar um pouco lá naquele lugar que eu te levei, Oscar Niemeyer, é um dos meus hobbies. Ah, sim, sim. Aquela área bonita lá, eu vou andar de skate lá de vez em quando. Então, os meus hobbies principais é jogar videogame, ler livro, praticar atividade física, de skate vindo de vez em quando, andar de bike, apesar que roubar minha bike, vou ter que comprar outra. E é isso aí, o dia a dia. Agora eu vou praticar jiu-jitsu, não, é Muay Thai. Conheci um cara lá através da empresa, ele fazia entrega lá, um cara humilde, simples, comecei a conversar com ele. Pensa num cara foda, o cara é aula, o cara é técnico, o cara é foda no Muay Thai, cara, no Karatê. Falei, muito bom, vou pegar aula com você. Eu já marquei com ele próxima semana, pegar uma aula uma vez na semana, então já tem um novo desafio aí, treinar Muay Thai. Não que eu vou competir, me machucar, mas para ter uma disciplina. Ou quem sabe, né? De repente você se empolga e aí tá trazendo umas medalhas e uns troféus aí para colocar na estante. Cara, seria bom, mas assim, foi tão ruim, assim, questão de luta. Eu pratiquei capoeira uma época atrás, não me lidei muito bem, não, viu? Me dava muito mal. E você gosta de esporte? Pratica algum? Qual que é a sua história aí de hobby também? Você é um cara muito bom em videogame, que eu sei. Cara, assim, eu já me envolvi muito na questão do futebol, mas eu era aquele cara que só gostava mesmo, tá entendendo? Nunca tive nenhum talento pra coisa, né? Inclusive tem alguns amigos aqui que já tiveram a oportunidade de jogar comigo e eles vão saber do que eu tô falando, que eu nunca fui um cara Interessante. bom. Eu já faço igual a você, já ficava na zaga logo, porque em questão de qualidade técnica, não. Eu podia parar lá e dizer, ninguém vai passar aqui. Isso aí eu fazia. É, Passar, ficava a canela, pé baixo ali era na altura do pescoço. Não passava, não. eu já arrebentei uns dedos também com isso, viu? Aquela Mas aí famoso tem muito carrinho. que eu não jogo futebol, eu me dedicava muito em outros tempos, sabe? Já andei muito de skate também, igual você citou aí, tal. Isso aí é uma coisa que talvez poucas pessoas se recordem. Andei de skate. E aí passei a me envolver na musculação, que foi quando eu parei de jogar bola, só queria saber de academia. E aí, cara, quando eu entrei na faculdade, aí abri mão de tudo, porque não achava mais tempo para nada. Então, Realmente, isso consome. É igual hoje. Eu vou pensar em todas as coisas que a gente faz, não tem tempo para nada. Então, assim, eu pratico atividade física ali, é 10, 15 minutos. É correr ali, fazer algo rápido e já ir para o trabalho e procurar outras coisas para fazer. tem um safado aqui, o Jonathan me sacaneando aqui na live, falou que eu sou um ótimo zagueiro, né? Só ficava atrás de todos os outros. Mas aí a gente releva. Mas, esse aí te conhece bem, então. Conheço, já, já tomou algumas caneladas, tenho certeza. Fazer umas caneladas aí. Certo, certo. Ai, cara. Mas aí agora eu abri mão da academia também. E quem tá fazendo às vezes por nós aí é o Geru, né? Fiquei sabendo que tá com 52 de braço, tá uma lapada aí e tal. O homem tá bodybuilder. O homem tá mal passando a porta dele. Eu chego lá, eu fico até com medo de fazer um gol no videogame lá, jogar um contra ele. Não fica fazer isso em mim aqui, já era. Só uma cotovelada dele do John Jones, cara, eu afundo minha testa. É, vou ter que dar uma passada ali em Goiânia, né? Porque o Geru anda muito. Vamos estar esperto. Vamos lá. Então, Ele fica murcho igual naquele vídeo lá que ele tomou uma lapada. isso, isso. Então, essa experiências que eu trouxe hoje aqui para você foi vivida, foi questões que eu já passei. Com certeza, com o tempo que a gente for descrevendo isso, a gente vai poder ter mais consciência do que a gente pode atingir e passar para as outras pessoas. Eu acredito que se a galera tiver comentado, depois eu vou tentar pegar o nome de um por um e tentar entrar em contato. Se alguém tiver dúvida também, pode mandar lá no Instagram,
querer conhecer mais o meu trabalho lá também no YouTube, vai ser o maior prazer. Então, acho que se você tiver mais algumas questões, a galera tiver comentado alguma coisa aí, eu vou tentar dialogar um pouquinho mais aí para a gente ter uma conexão melhor. O Gero deu uma brincada aqui, falou que todos dois, nós aqui, todos dois viciados em FIFA. Ei, Gero, você é o cara. Oh, tem que voltar e levar seu trabalho. Aí, Gero, meu videogame tá carregando aqui. Vou levar meu controle agora, que ele tá sabotando meus controles. Eu acho que tá mesmo. Pode olhar que o time que ele joga tá todo 99. Ele é malandro, Gero, ele é malandro, ele é esperto. É, Ju, tem uma questão aqui, anotada aqui também, a questão aqui focado na vida amorosa. Você é um cara casado, já foi casado, namora atualmente, como é que tá? Então, assim, eu não sou casado, já tive uma namorada, namorei algum tempo, certo? Teve alguns relacionamentos que infelizmente não andou para frente. Mas no momento, não. No momento eu tô solteiro, já fiquei, tipo, bem próximo de casar algum tempo atrás aí, mas não deu certo. E eu identifico bastante, eu conheço, assim, pessoas que deram certo relacionamento, outras que não dão, mas, lógico, eu quero ter uma família também. É até um dos pontos que eu trabalho tanto e me cobro tanto é nisso, para que eu tenha certo nível de maturidade de conhecimento, para que eu consiga uma família, encontrar uma esposa, casar, ter filho, tudo isso. E dar a possibilidade de criar, não dar tudo, mas criar a possibilidade para que ele tenha conhecimento e se desenvolver, né? Porque eu, por exemplo, não conheço meu pai. Eu nasci, não tem registro dele no meu documento, meu pai eu nunca conheci, não dizem que mora em Brasília atualmente, mas assim, eu não tenho contato com ele. Então, é uma das questões assim que me faz pensar bastante quando eu envolvo com uma pessoa. Eu sempre comunico com ela, ó, eu tenho isso em mente, eu quero isso e evito, não que filho seja ruim, mas assim, no momento, se eu fizer, eu vou ter uma responsabilidade a mais. E talvez para mim colocar isso em prática um dia para estar me comunicando assim, diariamente com meu filho. E lógico que eu não quero isso, abandonar e ver a mãe sofrer sozinha. Então, assim, eu pretendo ter filhos daqui em algum tempo, mas no momento eu não estou namorando. Você que está aí batendo de bolão, né? Tá quase casado já? Não, que isso. Não sei que de repentemente, né? De repentemente, ela tá, acredito que inclusive esteja acompanhando aqui a live também. E aí, Fica de olho olha nesse aí, menino ó. aí, Foi viu? presente, ó. Aqui foi presente dela, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Bonito. Tem que encontrar alguém que te trate como o princesa que você é. Doutor Mário Jefferson. Muito. Estou aqui estreando, falei para ela que estrearia hoje nessa live, porque é uma live de extrema importância aí e tal. E aí hoje vim de vermelho, né? Afinal de contas, vermelho é a cor aí do amor e que todos os dias nós tenhamos uma nova oportunidade para morrer de amor. Qual que é o nome dela? Eu te falo em outro momento. Esse caderno seu aí, rapaz, você pegou pesado. É isso aí. As coisas Rapaz, aqui o caderno tá bravo. Foi a semana toda. O que eu sonhava, eu acordava e já mandava bala aqui para não esquecer. Eu sei brinquei aqui bastante. com a Você questão tirou da coisas de bola. mim que nem eu sabia, imaginava que eu conseguiria passar aqui agora, porque a gente fica nervoso, né? Tá conversando, tem alguém nos Nós assistindo. conseguimos desenvolver aqui essa questão, né? A Geru brincando aqui, que pressão, hein? Gero, muita pressão. Aqui ele vai entender bem. Ele morava na casa lá que o dono do local se chamava Vicente. E toda vez que a gente ia jogar o FIFA, ficava aquele climaço ali se você olhar pra mim, eu vou meter a mão na cara, tá entendendo? E aí eu coloquei o nome do local lá, batizei a casa dele de Vicente Caldeirão. E aí Vicente Caldeirão era um fogueira lá. era meu amigo. Eu e o Geru ficava era 3 dias sem se falar quando ia ter decisão. Agora, mas voltando aqui aos tópicos, eu brinquei aqui
Vamos lá. que nós, tomara que nós tenhamos a oportunidade de morrer de amores todos os dias. Como você lida com a questão da morte, né? Uma questão assim que algumas pessoas não conseguem refletir. Como você lida? Ah, cara, que pergunta ótima. Eu sempre tive medo da questão da morte, sempre tive medo, assim, como acho que qualquer, a maioria do ser humano, pensava assim, caramba, como vai ser minha morte? Então, assim, hoje, depois de algumas experiências que eu tive, de alguns livros que eu li, e eu comecei a pensar sobre isso, assim, sobre a morte. E realmente, assim, pesa bastante. Você imagina, pô, a gente está crescendo aqui, a gente está tendo isso, de repente você larga tudo isso para trás. Aí, então, durante essa pandemia, eu já perdi vários amigos, pessoas, até inclusive conheci uma colega recente na empresa que morreu, um outro colega também. Aí eu comecei a pensar por mim, assim, a questão da morte. Eu falei, cara, não adianta eu ter medo, eu vou ter que partir algum dia. Mas o importante, o que, que eu vou deixar aqui? Qual o legado que eu vou deixar? Então, assim, aí eu parei de ter medo na morte. Parei de ter medo de enfrentar essa coisa que a gente não sabe como que é, como que vai ser. Cada um tem sua religião ali que acredita que vai para o céu, outros que vai para o inferno, outros que é espiritismo, que se renasce. Eu, digamos, no momento eu tenho consciência assim do quão isso afeta o nosso psicológico, né? Porque é uma coisa importante. Imagina você pensar, hoje você está aqui, daqui a pouco você pega um carro e você não existe mais. Realmente dá medo. Aí esse livro que eu tô lendo, ele me deu um norte, que aqui, ó, não sei se dá para ver, e Mais Esperto que o Diabo. Assim, não é um livro propriamente que fala de religião, mas ele trata dessa prática assim, importante de que a gente lida com as coisas que a gente coloca na nossa mente. Então, se eu começar a pensar em tanta questão de morte, disso e daquilo, isso vai me aprisionando. Então, realmente, eu ficava paralisado com isso. Às vezes, eu andava na rua e falei, caramba, se vir um carro aqui me bater, eu morrer. Então, todo mundo tem medo de morrer. É normal, é natural. Aí, depois de algumas experiências, de alguns conhecimentos, eu assim, criei uma técnica, criei um sentimento mental de que é algo natural, que eu não controlo, ou seja, o que está dentro de mim eu controlo, mas o que é externo eu não controlo. Então, assim, algo que eu não controlo é algo que vai vir, eu não tenho previsão, assim, ninguém tem previsão quando ele vai morrer, não sei se é bom ou ruim, mas depois que eu desenvolvi essa consciência, que é algo que eu não controlo, que é algo que é natural da essência aí do mundo, quando a gente nasceu, a gente cresce, a gente vai vindo ali, vai se evoluindo e uma hora vai morrer. E eu parei de ter medo, digamos assim. Hoje eu acordo, já lido, tento pensar algum outro ponto que me dá motivação, pô, eu quero deixar algum legado após a minha morte. Então, assim, é algo que é natural. Porque se você tiver medo, poxa, isso, aquilo, cara, isso te aprisiona. Por exemplo, me aprisionou durante algum tempo. Aí, quando eu comecei a ligar alguns pontos, ter algumas consciências de que é algo natural, que é algo da vida e que é algo que você não controla, você pode até evitar, digamos assim, a gente pode evitar alguma coisa, digamos, você entrar na frente do caminhão, digamos, isso você controla. Mas você não controla que você vai morrer algum dia. Tantas pessoas fascinantes já vieram nesse mundo, nenhuma delas está aqui mais. Ou seja, pessoas fascinantes, pessoas inteligentes. Então, assim, a gente precisa ter consciência que é algo que vai acontecer. E se a gente ficar preso nisso, você para de se desenvolver, para de querer sonhar mais, porque, por exemplo, eu estou sonhando tanto aqui, construir tanta coisa, investindo, comprando, amanhã eu posso acabar tudo. Mas assim, se eu for pensar por esse lado, eu não faço nada. Então, eu acredito que é algo natural que vem, que a gente não pode ter medo de enfrentar, é algo que pode ajudar nós, assim, pensar de certa forma a querer deixar algo para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações. A morte é uma questão bem difícil, assim, que cada pessoa tem uma religião, né, um pensamento. Hoje eu penso assim, que é algo natural e que eu não posso me aprisionar aquilo. Sim, nesse sentido eu tenho um raciocínio muito bom e sempre que eu vejo alguém comentando a respeito, com resguardo e tal, eu costumo brincar que eu não tenho medo de morrer, porque, do meu ponto de vista, a gente morre no dia que a gente nasce. Eu acredito que no dia que a gente nasce, já tem a hora certa que a gente vai morrer, tá entendendo?
Então, eu não gosto de conviver com medos, porque, por exemplo, se hoje for meu dia de morrer, eu vou morrer saindo na rua ou eu vou morrer sentado aqui conversando com você. Se for meu dia, aonde quer que eu esteja, tá entendendo? Então, eu não convivo com medo. Ah, mas aí não vamos sair porque é perigoso, tal, aquela rua ali é muito perigosa. Cara, se for o meu dia, tá entendendo? Eu vou morrer naquela rua, ou eu vou morrer, não sei, numa igreja, deitado ali assistindo. Se for o meu dia, não tem o que fazer. Então, nesse sentido, eu não convivo com medo. E ainda mais recentemente que eu aprendi uma frase de um filósofo, chama-se Epicuro. Ele fala que a morte nada é para nós, porque quando nós existimos, a morte não existe. E quando a morte existe, quem já não existe somos nós. Então a morte nada é para mim. Interessante, interessante. Eu realmente desenvolvi uma linha de raciocínio parecida com essa, que realmente é algo que a gente não controla e vai vir. Então, eu penso é, muito nesse sentido que você abordou, é delicado, é necessário a gente falar, é necessário que você tome conhecimento, porque a vida não é só flores, bebidas e coisas e badalações. Existe esse fato, digamos assim, que aprisiona a gente. Por exemplo, eu perdi vários amigos agora aqui em Goiânia, que eu trabalhava na feira, pessoas que eu conheci ali, que morreu de Covid, que morreu de acidente. Então, com certeza, isso tudo influencia. Mas, assim, eu realmente já fui em velório, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu nunca chorei, nunca senti uma lágrima, porque eu entendo que aquilo ali é natural da vida, sabe? Até hoje, uma das coisas que eu mais me pergunto, quando a minha mãe morrer, sabe? Porque, assim, é uma pessoa importante para mim, eu penso, quando a minha mãe morrer, porque pode ser que eu morro primeiro que ela, pode ser que ela morre primeiro que eu, é algo que eu não vou controlar. Então, hoje eu já penso nisso, eu falo assim, cara, se a minha mãe morrer, assim, morreu, eu não vou poder ressuscitar ela, eu chorar, eu ficar em desespero, eu vou sentir falta. Cara, é a nossa mãe. Toda pessoa assim que tem uma mãe, que conviveu com a sua mãe, infelizmente tem pessoas que vivem do lado do pai ou então do lado da mãe de não ter essa convivência, esse amor de mãe, né? De ter pessoas. Eu fui em locais que crianças adotivas que não conheceram a mãe nem o pai. Aí você vê pessoas que têm história mais terríveis do que a nossa ainda. Aí eu comecei a desenvolver esse pensamento. E quando a minha mãe morrer, como eu vou agir? O que eu vou fazer? E nos outros velórios de pessoas próximas que eu já fui, amigo, tia, parente, avô que já morreu, eu nunca desenvolvi assim, um sentimento de tristeza profunda, de chorar, sabe? Eu sempre entendi que é algo natural que vai acontecer, ou comigo ou com ela. Então eu lido com a morte na minha família e na minha vida desse modelo. Algo natural que eu não controlo. Certo. Eu tenho até alguns papéis anotados ali na minha parede que são no sentido de que, por exemplo, as pessoas falam que você tem que fazer tudo com aquela emoção. Ah, você tem que fazer como se você tivesse com aquela emoção de que aquilo vai ser a primeira vez. Aí eu já discordo, tá entendendo? Eu acho que você tem que colocar a emoção de que aquilo vai ser a última vez, tá entendendo? Porque, por exemplo, se a gente souber que essa aqui vai ser a nossa última live, a gente vai dar vida, a gente vai querer colocar entusiasmo, vamos Sim, fazer, tá sim, entendendo? Porque vai ser a última vez. Por exemplo, se você estiver saindo da casa da sua mãe e aí for a última, você souber que é a última vez que você está vendo ela, vai ser um tratamento diferente, tá entendendo? sim, Então as sim. pessoas falam, tem que fazer como se fosse a primeira vez. Não, você tem que agir como se fosse a última, porque você não sabe quando é que vai ser a última, tá entendendo? Sim. E aí, de repentemente, você passa a levar isso para a sua vida e a viver todos os dias como se fosse o último. Ontem eu, inclusive, estava num debate e me falaram assim, ah, amanhã, amanhã pode ser diferente, amanhã pode ser que melhore. Não, não, porque eu não sei nem se amanhã eu estou aqui para fazer melhor. Então, por que eu não posso ser melhor hoje? Por que eu tenho que ser só bom?
Tá entendendo? Por que que eu não. Não é? Eu não sei se você vai estar aqui amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, eu vou viver o hoje como se fosse o meu último dia. E se me der vontade de sair correndo na rua só de cueca, meu amigo, eu vou, tá ligado? Eu vou. É, com certeza. É igual a gente tinha oportunidade de fazer isso aqui acontecer ou não. Mas assim, a gente acreditou e falou, cara, pode ser a última vez. E a gente está aqui, a gente colocou a cara na frente, tem muito roteiro, a gente simplesmente foi abordando as coisas que foram falando, que foram surgindo. Já temos assuntos aí que se conectam entre uma coisa e outra. E realmente é o que você falou. Eu tenho um ponto de vista um pouco parecido com isso, de que eu posso fazer melhor hoje, eu posso ter o melhor hoje, eu posso querer o melhor hoje. Porque amanhã eu ainda não controlo, é incerto. Eu posso querer que aquilo aconteça, entendeu? Mas eu estou fazendo aqui hoje para que aquilo amanhã aconteça. Mas assim, hoje, o que eu posso aproveitar disso, eu com certeza farei o melhor. Sim, de fato. É, você comentou no começo da live que queria falar um pouco sobre a sua trajetória, de onde você veio e tal. Você chegou até a citar, mas falou que iria desenvolver mais para frente. E acabou que a gente não voltou naquele tópico. Então, eu saí de Cavalcante, saí, na verdade, do Vão do Moleque, lá é uma comunidade quilombola, Calunga, né? Que é um município ali de Cavalcante, fica a 520 quilômetros aqui de Goiânia. Acho que notoriamente é bem conhecida aí no momento. Quem quiser pesquisar aí, é só colocar Cachoeira Santa Bárbara, vai ver lá a região, fica mais próximo do Cavalcante. A minha região fica a 160 quilômetros de estrada de chão da cidade de Cavalcante até a região lá onde eu moro. Então eu já atravessei essa trajetória aí de 160 quilômetros de a pé, dentro de serra, andando muito. Então eu sou um cara que veio da rosa mesmo, sem conhecimentos, analfabeto em questão de informática. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um computador, eu ficava tecando para ver o que que saía. Então, assim, o cara que veio de lá da roça, veio morar na capital, enfrentou bastante, inúmeras dificuldades, todas eu tentei tirar o melhor possível, tentei ganhar experiência e melhorar com aquilo, nunca desisti de nada dos meus propósitos, errei bastante, cometi bastante erro, me endividei, conheci pessoas interessantes, e hoje eu, como eu tinha especificado anteriormente, eu trabalho, digamos assim, uma empresa global, que tem influência global aí, e eu me sinto um cara que foi saindo assim do nada, venceu uma barreira, chegou um nível estável, que é onde que bastante pessoas do meu convívio assim do dia a dia queria estar eu também, que é de trabalhar de segunda a sexta e ter um salário razoável. Então assim, eu passei, imagina um cara sai da roça, sem conhecer essa tia morre uma semana depois, então eu enfrentei toda a dificuldade possível para tipo assim, para desistir, para largar tudo, sabe? Assim, e nada disso, desde quando eu vim até hoje, lógico, eu já pensei em desistir, já pensei em largar tudo, já cometi erro, já larguei emprego assim do nada, porque eu queria algo que eu não estava nesse, que não era acessível no momento. Então, um cara humilde, simples, que procura aprender, procura se desenvolver, procura fazer amizade, digamos assim, erro bastante também. Quando eu sou arrogante com alguém, quando eu maltrato alguém, eu procuro, por que eu fiz aquilo, sabe? Então, assim, aquele cara que veio de lá da roça, sem conhecimento, sem informação, sem dinheiro, sem nada, assim, hoje ter uma notoriedade pequena, lógico, se eu tivesse tido mais foco algum tempo atrás, eu já teria crescido muito mais profissionalmente. Mas eu entendo que toda essa trajetória que eu passei, as empresas que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci, foram importantes. Por exemplo, um ponto disso você. Tantos lugares que eu trabalhei, eu conheci o Geru, aonde? O nosso colega que eu conheci você, trabalhando numa padaria. Era um serviço assim, muito corrido, trabalhava à noite, virava à noite trabalhando. Então, toda essa trajetória me levou a lugares importantes. Toda dificuldade me trouxe algum ponto que cresceu, sabe? Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando. Cara, mas por isso eu passei por uma série de dificuldades. Fui trabalhando à noite, o Geru chegou lá, eu comecei a conversar com ele, a gente foi se conectando e a gente se conheceu. Então, assim, a minha experiência da roça até aqui
E quando eu volto na roça de vez em quando, as pessoas falam: caramba, como você mudou, como você conversa, como você fala isso, como você mexe com aquilo. Eu falei: cara, que ótimo que vocês perceberam isso, porque eu quero que realmente as pessoas saiam daqui e retornem algum dia com algum conhecimento para contribuir para vocês. Então, assim, e todo esse projeto, essa trajetória, esse sonho ambicioso meu, assim, de me tornar, assim, um cara influente na região lá, trazer algum conhecimento para a localidade, foi devido a isso, de ser uma pessoa que tinha medo de tudo, até da própria família ali, de comunicar, para depois crescer uma notoriedade e querer se desenvolver. Pessoa que aprende todos os dias, tá nessa escalada. E é isso aí a minha Uhum. trajetória humilde e simples. Muito bem. É, Fala um pouco para nós aí sobre quando você chegou em Goiânia, né? Que você falou que veio do interior. E aí, como foi Cara, chegar numa cidade com a projeção que tem em Goiânia? então, cara, tem histórias e histórias. Uma das principais foi a primeira vez que cheguei na rodoviária, até que eu comentei com você. Eu cheguei ali na rodoviária, tudo diferente, à noite, acho que foi, não me lembro muito bem assim, a data específica, mas eu cheguei ali na madrugada na rodoviária de Goiânia, aquele cara tímido, tudo, aí vontade de ir no banheiro, beleza, entrei no banheiro, eu cheguei lá, aquela torneira tudo moderna, né, de você flexionar ela e ela sair a água, foi uma das primeiras experiências assim, que eu tive dentro da cidade. Eu apertei a mangueira e o trem começou a sair água. E aquele trem não parava de sair água. Eu lavando a mão desesperada ali, rodando aquele trem e não parava de sair água. Eu falei: caramba, eu estraguei. Eu fui lá correndo segurança, gritando: moça, eu estraguei a sua mangueira, eu estraguei a sua mangueira. E eu fiquei pensando que eu vou ter que pagar. Então, isso aí foi uma das primeiras entrada na cidade, eu já saí com esse desespero de que eu tinha estragado a mangueira dentro do banheiro na rodoviária. Realmente não conhecia que se eu apertasse ali, que algum tempo ela ia soltando e parava de água de novo. Eu fiquei desesperado. Foi uma das principais experiências que eu tive na cidade. Aí, com o tempo, eu fui, digamos assim, aí eu conheci alguém que mexia com lan house. Eu queria mexer com computador. Eu não sabia, eu ia lá, pagava uma hora e ficava apertando a tecla sem saber para ver o que saía. Aí, videogame. Cara, eu achava fantástico videogame. Aí, com o tempo, eu não sabia jogar nada. Eu ia lá e tentava ver as casas de videogame lá e pagava uma hora e pouco, dava 5, R$ 2 pro pessoal me ensinar. Então, assim, eu era aquele cara que queria conhecer o movimento, tinha medo, tinha tudo, mas eu queria conhecer. De alguma forma, eu queria absorver aquilo que dentro para mim. Não tinha técnica, não tinha conhecimento, não tinha forma, mas assim, ganhava ali, tipo, R$ 10 trabalhando servente, que não tinha conhecimento, mas eu jogava meu dinheiro tudo naquelas questões para agregar algo em mim. Cara, e foi muito bom toda essa experiência que eu tive de sofrer, de não saber. É engraçado até às vezes, por exemplo, essa do banheiro, cara, foi muito engraçado. Do banheiro é engraçado mesmo. Na hora eu fiquei desesperado, porque eu achei que a mangueira não ia parar. E aí só apertando e nada, e Eu nada. torcendo o trem, eu fiquei ali uns 2 minutos, suado. Então, assim, Todo preocupado. Pô, tinha acabado de chegar, ainda ia ter que pagar a. a torneira da rodoviária. Pois é. É, Gil, eu queria que a gente fizesse um intervalo agora para a gente voltar já finalizando aí no próximo bloco. Certo. Pra gente tomar uma água, aí a gente finaliza ali, rapidão. É, já vou colocar na tela aqui, né, para o nosso último aporte, o nosso último apanhado aqui geral da nossa live, né? E aí, eu acredito que nessa pouco mais de 1 hora e meia que a gente conversou, deu para falar de muita coisa, né, da sua trajetória, das dificuldades que você enfrentou. E, por fim, você é hoje um cara que está com 29 anos, o público que me acompanha é um público jovem ali, entre adolescentes, até mais ou menos uns 22 anos. Eu gostaria que você assim deixasse para eles um conselho, você como um cara aí de 29 anos, que já enfrentou muita coisa, o que você teria feito
que você não fez, mas hoje você pensa, poxa, eu poderia ter feito e eu quero deixar esse conselho aí para essa rapaziada? O primeiro dele é respeitar os pais, por exemplo. Eu não conheci meu pai, mas assim, algumas ocasiões, por experiência, eu desrespeitei minha mãe algumas vezes. Fiz ela chorar por questões bobas. Então, o primeiro conselho é respeitar os nossos pais. Não assim obedecer, digamos assim, é fiel a todas as regras dos pais, porque isso é um medo às vezes que os pais, para nos proteger, eles colocam uns medo na nossa cabeça. Mas você respeitar o seu pai e a sua mãe, não, não xingar eles. Eu sei que algumas vezes eles estão falando alguma coisa para te proteger. Então, assim, um assunto importante era respeitar os pais. Que eu realmente desrespeitei minha mãe alguma vez e me arrependi, certo? Me arrependi algumas vezes de ter feito ela chorar, de ter falado coisas que não deveria. Então, o principal ponto é respeitar os pais. O segundo é procurar conhecimento e você procura conhecimento assim de forma de livro, no jogo, em alguma coisa, procurar o que aquilo pode te agregar valor. Por exemplo, você está jogando algum jogo aí, FIFA, Free Fire, tenta identificar algum ponto positivo que aquilo pode te gerar valor e tenha paciência. As coisas não vêm muito rápido, igual a gente quer. Eu realmente tive algumas oportunidades no início, quando eu cheguei aqui, mas eu queria coisas rápidas, eu queria aprender logo aquilo e queria ganhar dinheiro com aquilo. Não, as coisas não é tão rápido igual vocês querem, igual a gente quer. Então, assim, se você tem alguma experiência, tenta identificar algum ponto que aquilo pode te gerar algum benefício. Conhecendo alguém, não somente pelo bel prazer, mas assim, se você joga um videogame, tenta conectar com as pessoas, tenta conversar com elas, tenta procurar o que ela acha daquele jogo. Então, isso vai gerando uma amizade, ou seja, vai conectando com as pessoas, criando essa experiência. Isso vai te ajudar muito no futuro, você começar a lidar com as pessoas. Um segundo aí, não vou dizer conselho, mas uma segunda dica é você aprender a lidar com as pessoas, aprender a respeitar o ponto de vista dela, sem você se ferir, sem você ferir a outra pessoa. É um principal ponto. Esses dois tópicos são mais importantes, assim, que eu uso no momento que eu não teria errado tanto no passado se eu tivesse conseguido fazer isso, respeitar minha mãe e saber lidar com as pessoas, respeitar a opinião, saber ser crítico e saber ser compreensivo em todas as situações possíveis. Certo, perfeito, Gil, muito bem. Por fim aqui, eu vou dar um espaço aqui para você divulgar as suas mídias sociais, lembrando que o seu Instagram já está aqui acima, né? Para esse lado aqui, não me lembro. Basta que escaneiem aí com a câmera o QR Code aí do Gil, vai direcionar para o Instagram dele, e aí dá uma divulgada aí bacana no seu trabalho. Obrigado pelo espaço aí, fico feliz de estar nesse debate aqui com essa pessoa incrível que você é. Então, galera, minhas redes sociais não é um nome muito incomum, mas você vai digitar lá Gil Silvone. Com certeza você é o único em todas as redes sociais. Pode você digitar no YouTube Gilsivone, Gil Silvone, eu vou aparecer lá. Aí você pode se inscrever no meu canal, ver os vídeos, fazer suas críticas. Os vídeos estão no início ainda, não tem muita edição. Aliás, não tem edição nenhuma. Eu estou colocando o trem do zero lá. A partir do próximo vídeo que eu vou editar. No Instagram também é Gil Silvone Lima. No Twitter também é Gil Silvone Lima. Vocês colocou essas iniciais aí, Gil Silvone Lima, pode ter certeza que vai aparecer, pode me seguir lá, eu vou seguir vocês, a gente vai conversar bastante, eu vou querer conhecer cada pessoa que veio dessa live aqui, é interessante a gente ter esse diálogo do dia a dia. Portanto, é isso aí, cara, muito bom, a gente vai conversar bastante, próxima vez eu vou estar com uma didática melhor, experiência melhor, coisas melhores para falar para a galera, e é isso aí. Chegando aí 2021, fazendo 29 anos, com muitas coisas para compartilhar. Aí, muito bem, Gil. Foi sem dúvida um bate-papo interessantíssimo. Nós conseguimos levar, inclusive, mais de 1h40 conversando. Eu estou só enviando aqui o link do seu canal no chat da live. E aí eu te agradeço aí pela participação. Foi um ótimo primeiro episódio com um convidado incrível, que sem dúvida nenhuma um amigo pessoal. E aí nós estamos juntos e logo mais vamos combinar aí em Goiânia ou aqui mesmo no DF aí. Sim, a Tal. gente vai estar abrindo uma live aí junto. Galera, obrigadão por compartilhar.
É isso aí. Obrigado a todos vocês. A gente vai se conversando aí, se conectando, dividindo experiência. Eu tenho muito mais que aprender com vocês do que ensinar. Eu acredito que a galera aí tem coisas mais incríveis para me falar do que eu convivo no dia a dia. Só mandar um oi lá, alguma coisa que eu vou tentar assim ter tranquilidade para entender qual que é o ponto de vista. Eu quero muito receber o feedback da galera, que eu aprendo com todas as coisas que as pessoas me falam. Obrigadão pelo espaço, pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto, Gil. Brigadão. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.